E eu, Exatas de volta, bem-vindo barra vinda, eu sou Humberto, e hoje eu não tava afim de fazer um vídeo de exatas, mas eu tava afim de gravar vídeo pra vocês, então eu resolvi falar um pouco desse mundo misterioso que nós temos ao redor, onde na verdade nada é exato. E hoje nós vamos falar de uma coisa que definitivamente não é exata: as ilusões de ótica. E no fim desse vídeo você vai começar a se questionar o que de fato é real, o que de fato é fictício e ilusão. Quem sabe talvez ao final do vídeo você até se questione o que é real, qual é a definição de real. Mas antes da gente começar, se você está interessado em ver mais vídeos dessa série, se você está interessado em ver vídeos do Exatas, quem não estaria? Todas as pessoas legais já estão vendo Exatas, você não pode ficar de fora. Então você tem que clicar nesse sininho que está aparecendo ao lado do botão de inscrever, porque senão você não recebe notificação e você fica para trás de todas as pessoas legais que estão vendo Exatas. Então clica no sininho e vamos começar o vídeo. Ilusão de ótica, para você que esteve vivendo em Júpiter por todo esse tempo e está visitando a Terra nessa última semana, é aquele negócio que parece que é, mas não é, mas que às vezes é. É tipo questão do Enem, questão de humanas do Enem. Você tem certeza que tem 3 alternativas certas para aquela questão, da mesma forma que você tem certeza absoluta que tá cheio de pontinho preto entre esses quadrados pretos que estão aparecendo. Mas não é. Ou é? Ilusão de ótica é mais ou menos aquela sensação esquisita que dá no seu cérebro quando você resolve ver pela primeira vez qual que é o certo, ótica ou óptica, e acaba descobrindo que ótica sem o P é referente à audição. E tá cheio de óticas por aí vendendo óculos e lentes de contato à vontade, quando na verdade eles deveriam estar vendendo aparelhos auditivos. Mas antes da gente partir para a ilusão de ótica propriamente dita, eu quero falar um pouquinho do filme Matrix. Se você não viu o filme Matrix, vai ver o filme Matrix, porque realmente todo mundo já viu Matrix e é fantástico, brilhante. E tem uma frase do Morpheus em que ele fala o seguinte: o que é real? Como você define real? Se real é simplesmente o que você consegue sentir, tocar, cheirar ou ver, resumidamente sentir, então real não passa de simples impulsos elétricos dentro do seu cérebro. Mas o que é real? Mas você é esperto, você não quer definir real dessa forma. O que você quer fazer é definir real como aquilo que existe independentemente de alguém estar observando. Certo? Mas aí nós chegamos a dois problemas. O primeiro é lógico. Você está usando o verbo existir para o mesmo significado de real. Então você chega numa explicação circular do tipo: o que é real existe e o que existe é real. E não chega a conclusão nenhuma. E o segundo problema é um pouco mais problemático. O segundo problema é um pouco mais complexo, porque envolve um pouco de física quântica. A física quântica fala que, na verdade, real depende da nossa observação. O que é real, na verdade, o que nós chamamos de real, não passa de ondas de possibilidade. E que a verdade, isso que nós chamamos de verdade, real, existência, só vai realmente existir, ou nos termos deles, colapsar, quando existe um observador. Quando alguém está vendo o fato acontecer, vendo, sentindo, cheirando, tocando, seja lá qual forma, precisa haver um observador para que aquele fato realmente exista. E aí nós chegamos à pergunta filosófica: o que veio primeiro, o observador ou o observado? O ovo ou a galinha? E se cai uma árvore num campo sem ninguém, sem animais, sem seres humanos, sem nada, só a árvore? Se a árvore cai, vai ter algum som? Sem observadores para observar a árvore, para ouvir o som, realmente existe o som? Mas precisa de um observador? Então, quem seria o observador? E se você está gostando desse vídeo, por favor, dê o seu like. Não custa nada, baratinho, rapidinho. E agora nós vamos para a parte realmente de ilusão de ótica. Aqui vamos cortar um pouco com essa filosofia quântica, que, se você quiser ouvir falar mais, posta aqui nos comentários: Humberto, gostei disso, parece interessante, fale mais sobre isso no próximo Nada é Exato. E vamos agora falar um pouquinho de psicologia, porque a psicologia tem tudo a ver com as ilusões de ótica.
Um pouquinho de história para você. Lá por 1890 e tantos, final do século XIX, início do século XX, surgiu uma escola de pensamento chamada Gestalt. Esse nome alemão que significa forma. É complexo falar Gestalt. Gestalt não tem tradução, mas traduzindo a grosso modo seria forma, o formato da coisa, a totalidade. E essa escola de pensamento surgiu para contrariar, para se contrapor aos pensamentos da época, que eram o estruturalismo e o behaviorismo, principalmente. Talvez você não tenha ouvido falar desses termos, mas, resumidamente, em 20 segundos resumir cada um, o estruturalismo falava que para nós entendermos a mente, psicologia queria entender a mente, para a gente conseguir entender a mente, tem que dividi-la em pequenas partes, para que aí, compreendendo cada parte, nós conseguiríamos ter o modelo da mente como um todo. Foi uma ideia que se originou lá desde Descartes, que falava dividir para compreender. Humberto do Futuro. E eu queria falar agora sobre algumas coisas do estruturalismo. O Titchener, que foi o pai do estruturalismo, para ele estudar as percepções, as sensações nos seus estudantes, como ele era um cara muito carismático, um ótimo professor, e provavelmente daria um ótimo advogado também, ele convencia os alunos a andarem com um tubo que dava direto para o estômago, enfiado na boca direto para o estômago, durante o dia todo. Pra quê, Humberto? Para ele jogar água pelo tubo, água gelada, e os estudantes iam relatar a sensação da água gelada no estômago. Depois ele jogava água quente, para relatar a diferença das sensações, desse sentido do tato no estômago. E esse foi o começo da psicologia como ciência. Pois é, mais ou menos isso. E a proposta do Titchener era que, estudando essas partes das percepções, das sensações, especialmente dos sentidos, inicialmente, do tato, principalmente nesse exemplo que eu dei, estudando essas partes, nós iríamos compreender o todo que é o humano. Aí, cabe a cada um pensar, será que dá para entender o ser humano pela água quente no estômago? Será, assim, as partes, o todo? Aí veio a Gestalt e questionou isso. Agora de volta para Humberto do passado. E o behaviorismo? Behaviorismo é um termo em inglês da palavra behavior, que significa comportamento. Basicamente, negou a mente. Falou, não existe mente. A mente não existe. Vai ser tema para um próximo vídeo, a mente não existe. O behaviorismo falou simplesmente que tudo se resume a comportamento. Não existe atividade mental, não existe mente, não existe nada interno ao organismo impelindo ele a se comportar. Tudo é comportamento propriamente dito. E os psicólogos da Gestalt se preocuparam em se contrapor a isso, a dizer que, contrariando os estruturalistas, que não se pode dividir a mente em vários pedacinhos e montar como um quebra-cabeça e você vai achar a mente como um todo. Uma frase típica, uma frase clássica dos psicólogos da Gestalt falava o seguinte: a soma das partes é diferente do todo. O todo existe independentemente das partes. Se você somar A, B, C, D e E, você não acha a soma das partes A, B, C, D e E. Você acha um todo completamente diferente. E se contrapôs também ao behaviorismo porque começou a elaborar essa teoria das atividades mentais e como nós mentalmente conseguíamos formar figuras esquisitas onde na verdade não tinham aquelas figuras. E aí começamos a falar da ilusão de ótica, como nós vemos a figura que parece que é, mas não é, mas parece que não é. Quando ela não está ali de verdade, o que está acontecendo aqui dentro que está nos iludindo a pensar que aquilo realmente é, mas não é? Alguns princípios básicos da Gestalt. O primeiro, o principal praticamente, não existe principal, mas o principal para eu falar de ilusão de ótica é o fechamento. O fechamento é aquela propriedade que nós temos no nosso cérebro, não se sabe como, mas o nosso cérebro faz isso, de fechar. De fechar, por exemplo, nessa imagem, você consegue ver um dálmata, um cachorro andando, passeando por aí. Faz uma forcinha que você consegue ver o cachorro. Mas não tem cachorro aí, é um monte de pontos. Como você consegue ver esse cachorro? Como você vê esse cachorro? O nosso cérebro acabou fechando a figura, para nós conseguirmos perceber uma figura isolada do fundo.
Um outro exemplo de fechamento são aquelas figuras que parecem cortadas por um cubo imaginário, por um triângulo imaginário. O triângulo não está ali, mas nós vemos um triângulo branco em cima desses Pac-Mans esquisitos. E existem outros princípios, além do fechamento. Se você se interessa por um pouco da psicologia, um pouco das imagens em si, como as imagens podem provocar sentimentos em você, como elas podem provocar essas ilusões em você, eu sugiro que você dê uma olhada na teoria completa da Gestalt. Agora, vamos falar de ilusões propriamente ditas. Os psicólogos da Gestalt falavam que existiam 3 tipos de ilusões básicas. O primeiro tipo era o das ilusões literais. Literais porque nós olhamos uma imagem e, na verdade, nós vemos 2 coisas diferentes. Por exemplo, nessa primeira, nós vemos uma rosa, mas também nós vemos um casal se beijando. Nós estamos vendo algo que não está ali. Definitivamente não está ali, mas parece que está ali. E nessa outra, são 2 velhos, um casal de velhos se encarando, ou são mexicanos felizes, um tocando a guitarra e o outro segurando um pano que parece que forma o cabelo da velha, e a orelha do velhinho, na verdade, é uma pessoa saindo lá de trás e passando por um arco. Qual das 2 figuras foi feita para ser? Qual das 2 nosso cérebro está interpretando? O segundo tipo de ilusão são as ilusões fisiológicas. Fisiológicas porque tem a ver exatamente com a fisiologia do cérebro. E essa ilusão é provocada principalmente por estímulos diferentes e pouco usuais no seu cérebro. Estímulos excessivos em certas áreas e poucos estímulos em outras confundem o seu cérebro a tentar criar uma realidade que na verdade não está ali. Porque como você sabe ou como você não sabe, mas você está sabendo agora, o cérebro é uma coisa, um bicho muito teimoso. O cérebro não aceita estar errado de jeito nenhum. Se ele vê uma série de informações esquisitas e contraditórias, ele tenta, porque tenta, criar uma lógica por trás disso. Ele tenta ver quando um canudo é enfiado na água, ele acha que a luz viaja em linha reta, ele se recusa a acreditar que a luz possa ter se dobrado. Consequentemente, ele vê o canudo dobrado, por causa dos diferentes índices de refração que nós já vimos aqui nas exatas em várias videoaulas. O cérebro é um bicho muito teimoso, então ele tenta criar uma realidade que às vezes nem está ali para se adequar à realidade que ele acha que é, mas não é. Por exemplo, esses pontos pretos que aparecem quando nós olhamos bem para o centro, é cheio de pontinho preto ao redor, na interseção dos cubos. Mas na verdade, quando a gente vai olhar o pontinho preto, não tem ponto preto. São estimulações contraditórias que o nosso cérebro cria. Ele acha que tem um ponto ali, então ele faz você pensar que tem um ponto ali. Um outro canal de física muito interessante, em inglês, mas se você souber inglês eu altamente recomendo, é o Physics Girl. Ela mostrou essa ilusão de ótica e é muito interessante. Se você olhar para o ponto bem no centro, você vai acabar vendo, depois de uns 3 ou 4 segundos, um ponto azul se deslocando entre todos os pontos amarelos. Mas quando você olha, não tem ponto azul. É simplesmente um vazio. Como que isso foi na verdade provocado? Que área do cérebro foi estimulada? E por que nós estamos vendo um ponto azul onde na verdade não tem nada? Vai dar uma olhada lá no Physics Girl, nesse vídeo vai estar o link aqui na descrição. Ela explica direitinho sobre as células do olho, como elas são estimuladas, como os cones são estimulados das 3 cores diferentes, e aí faz você pensar que tem uma cor complementar ao amarelo, quando na verdade não tem nada. E é simplesmente o seu cérebro sendo teimoso e lutando para criar uma realidade que se adeque àquilo que ele está presenciando. Ele acha que é, mas não é. E por último, as ilusões cognitivas são provocadas pelos atalhos que o nosso cérebro tenta criar para interpretar um objeto tridimensional. Para tentar interpretar um objeto tridimensional que na verdade é muito mais complexo do que ele pensa. Por exemplo, esse Tiranossauro Rex. Quando você está andando ao redor da casa, o Tiranossauro Rex está realmente olhando, virando o pescoço para você? Ou é mais uma ilusão? E aí, o que é real para você agora? E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual dessas ilusões você achou a mais legal, qual a mais interessante, dê sugestões de próximos temas que eu possa falar aqui no Nada é Exato, porque eu gostei de fazer vídeos não tão exatos assim, porque
porque o nosso mundo é tão mais complexo, tão mais inexato do que meras exatas. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se as minhas mensagens ao longo do vídeo não fizeram você dar o like no vídeo e se inscrever e clicar no sininho e fazer tudo e compartilhar esse vídeo no WhatsApp e tudo mais, faz isso agora, é a sua última oportunidade